oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, somente para louvar o nome dele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, capítulo 40, no versículo 46. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que o se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego se levantou e se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé o salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus a estrada fora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê aqui nessa santa palavra que Jesus estava ali passando pelo caminho ali e ele estava com uma grande multidão ali. Ele estava com seus discípulos, uma grande multidão. E um cego ali, Bartimeu, que era filho de Timeu, que ele pediu para Jesus, ele foi humilde ali. Ele foi humilde e pediu a Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou ali em outras traduções, misericórdia, né, de mim. E ali sempre vai ter o pessoal arrogante. E aqui na multidão que Jesus estava, tinha os arrogantes. Eles falaram assim, eles repreenderam ali o cego. Eles foram arrogantes com o cego. Aí Jesus ele gritou de novo mais uma vez: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus ele foi e o curou. E o cego que não podia ver, que era Bartimeu, ele voltou a ver. E aqui ele não é mais o cego agora, ele é Bartimeu. Glória a Deus. Ele não é mais o cego Bartimeu, ele é o Bartimeu que pode ver. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somente agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai, por esse minuto, Pai. O Senhor nos deu, Pai, oportunidade, Pai, em nome de Jesus, estar aqui, Pai, para nossos pecados, para que nosso olho seja compartilhado, Pai, foi humilde, Pai, foi humilde a pedir pelo Senhor, Pai, em nome de misericórdia, Pai, humilde para pedir pelo Senhor a cura, Pai, porque Ele foi curado, Pai, para tirar a berlinda, Pai,
que já vai ter um pouquinho. Assim como Deus alcançou, assim como Jesus fez Bartimeu enxergar, assim como aquele centurião levou a cura, você vai sair daqui levando a cura. Você vai sair daqui enxergando. Você vai sair daqui tomando posse de tudo quanto Jesus pode proporcionar. Isso, levante as suas mãos. Só a igreja agora vai dizer Sara. Só a igreja, diga Sara. Isso, com as mãos levantadas, diga Basta uma palavra que saia do teu trono de amor. olha a tua igreja, Jesus, ó. Tenha compaixão de mim. Como Bartimeu, clamamos. Assim como Bartimeu, eu quero ser curado. Que possamos tomar nosso leito e andar, porque a nossa fé nos salvou. Tira dessa palavra. Para a gente sempre estar atento com a vinda do Senhor. Porque aqui, o Bartimeu, mesmo sendo cego aqui, ele ficou atento, né? Ele ouviu quando Jesus estava passando. Ele sentiu ali a presença do Senhor. Aleluia! Que sempre possamos estar atentos com a vinda do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem vai vir como ladrão à noite, ele não traz horário nem data. Ele só vai vir e a gente tem que ficar atento. Amém? Crescer um pouco mais.
fé de Abraão, ele teve a fé inabalável, igual aqui o cego Bartimeu, ele teve a fé inabalável. Ele creu em Deus, em Jesus Cristo, em Deus. E a gente tem que ter essa fé inabalável. Deus, ele testou ali Abraão. E Abraão, ele não negou seu filho Isaac. Ele ofereceu como sacrifício. E a gente tem que ter essa fé. Amém? Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as ofertas, pode vir depositar a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fiel é o Senhor. Aleluia. Eu vou lutar de meu. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso pra que ouça minha voz.
Bartimeu foi humilde, pediu a Deus, e Jesus, a Deus, ele recebeu a cura. Amém? Vamos orar pelos serviços, pelos ofertantes. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, somente te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar aqui hoje na sua casa, Pai. Dá-me sobre a vida de cada esquina, cada porta da sua casa, Pai. Mesmo que eu não tenha presença, Pai, que as suas sensações, Pai, a graça do Senhor, Pai, passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um põe no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram as pedras do meio do Rio Jordão, 12, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Amém? Amém. Vamos nos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós lemos o capítulo 4 do livro de Josué, nós vamos ver que ele vai nos contar o que aconteceu depois que o povo de Israel atravessou o Jordão. Mas para nós chegarmos nesse ponto, a gente precisa voltar alguns capítulos para trás. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés era um servo do Senhor. Moisés ele era um servo fiel do Senhor que morre ali com 120 anos. A palavra vai dizer que ele foi sepultado ali pelo próprio Deus. Ou seja, Moisés era alguém próximo do Senhor. Moisés era alguém que tinha uma amizade com o Senhor. Moisés era aquele ali que era fiel, que era obediente e justo aos olhos de Deus. E nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer que ele era amigo, tanto que no livro de Êxodo 33:11 vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, assim como um amigo fala com o outro. Esse Moisés é um exemplo para mim e para você nessa noite. Porque também precisamos ter essa amizade com o Senhor. Também precisamos ter essa ligação
e a Josué, a palavra diz também que ele era ali um servo de Moisés. Então ele era alguém próximo, porque alguém que tinha confiança. Tanto é que Moisés escolhe Josué para que ficasse no lugar dele, né? E nós vemos ali que ele é escolhido. E a palavra vai dizer que quando Moisés morre, o povo ali de Israel, eles ficam em luto por 30 dias. E Josué, como amigo, também fica no luto. Só que o Senhor aqui no capítulo 1 vai dizer que ele chega para Josué e diz: levanta, pega o povo e atravessa o Rio Jordão. Ou seja, ele estava ali no momento de dor, ele estava ali no momento de luto, mas você precisa se levantar e andar. A mesma coisa o Senhor te diz nessa noite: pode estar doendo, você pode estar no luto, você pode estar na dor, mas não para, levanta, anda e prossegue em nome de Jesus. E o Senhor, ele dá toda a instrução a ele. O Senhor fala: olha, você vai pegar o povo, todo o povo de Israel, vocês vão atravessar. Só que não precisa ter medo. Por quê? Porque eu sou com você. O Senhor diz para ele. Porque naquele momento ali, imagina, ele está ali no momento de dor, perdeu alguém que era muito próximo dele. E era alguém que liderava o povo. Então eu acredito que ele estava ali com medo, com receio, porque era algo novo, era algo grande. Não é fácil você liderar um povo, né? Os pastores podem dizer: não é fácil você cuidar de uma igreja, porque são pessoas, seres humanos são difíceis. Então o Senhor já fala ali para Josué: olha, não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou com você. E o Senhor te diz isso nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e não me convém saber, mas aquele que precisa, ele sabe, ele conhece. E o Senhor te diz essa noite: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou com você. Eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que cuida, independente da situação, independente do problema. O Senhor está dizendo nessa noite: deixa na minha mão, porque eu sou com você, eu vou com você. Ainda que o homem não vá, ainda que o homem não possa estar com você em todos os momentos, o Senhor pode, e Ele é com você. Glória a Deus. E a palavra diz que Josué, ele levanta ali obedecendo. Ele se posiciona como servo. Ele se posiciona ali no lugar agora de líder, e ele começa a ordenar o povo. Ele fala assim: olha, arruma comida, arruma tudo, porque daqui a 3 dias nós iremos atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que nos é prometida, né? E o povo ali, eles começam a obedecer também. Eles reconhecem: olha, a gente tinha antes um líder, que era Moisés, mas agora é Josué, que foi o Senhor e Moisés quem escolheu. Então nós temos que obedecer também. Isso é algo para nós. Nós precisamos aprender a obedecer, porque muitas vezes nós queremos somente mandar. Mas o Senhor diz essa noite: obedeça também, porque é bom mandar, mas obedecer é melhor, principalmente ao Senhor. Não queremos obedecer àquele que é o dono de tudo, porque no final você vai sofrer, eu vou sofrer, e não queremos isso, né? E o Senhor, ele passa ali a honrar Josué. A palavra vai dizer que o Senhor disse: da mesma maneira que Moisés foi honrado, Josué também seria, né? E o que é isso? O Senhor honra e cuida daqueles que são fiéis a Ele. O Senhor honra e cuida daqueles que se preocupam com a casa dele, daqueles que se preocupam com a obra, daqueles que se preocupam com o povo. O Senhor sempre vai honrar. Então não pense que você faz em vão, porque você não faz. Ainda que você não receba nessa terra, das pessoas dessa terra, mas fique tranquilo, porque o céu está vendo, o Senhor está vendo. Glória a Deus. E quando nós nos posicionamos, o Senhor é aquele que nos capacita. Porque imagino que para Josué era algo novo. Ainda que ele visse como Moisés fazia, não é a mesma coisa de ser ele. Não era a mesma coisa. Então era algo novo. Mas mesmo assim ele foi. Então que nós possamos dar um passo à frente. Porque o Senhor, quando coloca algo nas nossas vidas, muitas vezes a gente fica com medo. E isso é natural como ser humano falho, pecador. É natural que a gente tenha esse medo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: ainda que seja com medo, que você vá, porque eu vou te capacitar. Aleluia! O Senhor capacitou Josué, o Senhor também está te capacitando. Não sei o que o Senhor colocou no seu coração. Eu não sei o que o Senhor preparou para que você fizesse, mas o Senhor te diz: eu te capacito. Glória a Deus. E Josué se posiciona ali. E a palavra vai dizer que ele envia 2 espias para a cidade de Jericó. E eles ficam ali na casa de Raabe, que era uma mulher prostituta na qual morava ali. E Raabe, ela esconde eles do rei, ela cuida deles e depois ajuda eles a fugir. Quando eu estava lendo aqui, eu estava refletindo, eu pensei:
improváveis. Porque talvez aos olhos do homem, aquela mulher ali não valeria de nada e não faria nada. Mas o Senhor, Ele escolhe aquele que ama você. O Senhor olha para o interior, para a intenção da alma. E muitas vezes, acredito que muitos de nós aqui nessa noite talvez éramos improváveis. Para às vezes para a nossa família, às vezes olhar, olha, esse não vai dar nada, esse não vai fazer nada. Mas o Senhor olha e fala para mim, você tem valor. Para mim você é especial. Então nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. Porque às vezes nós esperamos algo grandioso, mas o Senhor usa o menor da casa. O Senhor usa o mais simples, aquele que a gente olha e a gente fala, olha, esse não dá nada, esse não vai ter nada, esse não pode nada. Então fique atento aos sinais do Senhor. Porque Ele usa o mais simples e o mais pequeno para fazer grandes obras, para fazer grandes coisas. Aleluia, Jesus. E Josué e todo o povo de Israel se levanta ali. E eles foram acampar às margens do Rio Jordão. E sempre o Senhor estava dando a direção. Nunca foi Josué que quis fazer, mas foi o Senhor que estava dando a ele a instrução. O Senhor também dá a instrução para mim e para você. Nós temos que saber ouvir e entender as instruções do Senhor. Porque nós sabemos que se formos fazer a nossa vontade, o nosso querer não dá certo. Nós sabemos que se formos pegar e caminhar sozinhos, não vai dar certo. E Josué, ele era obediente ao Senhor. Ele aprendeu a ser obediente. Né? E 3 dias depois que eles estavam ali, os líderes eles passaram e disseram para eles para que eles seguissem a Arca da Aliança que os sacerdotes iriam levar. Por quê? Porque a arca daria para eles a direção, daria para eles aí para onde eles deviam ir, porque era algo desconhecido, era um lugar desconhecido. E o que nós sabemos é que a Arca da Aliança era a maior representatividade da glória de Deus. A Arca da Aliança ali era o que significava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E nós vemos que foi a arca, foi a presença que guiou o povo até o lugar onde eles deveriam chegar. Que na minha vida e na sua vida seja também assim. Que seja a presença do Senhor a nos guiar. Que seja a glória do Senhor a nos conduzir. Que seja o Senhor a tomar pelas nossas mãos e nos dar a direção. Glória a Deus. E Josué, ele fala para aquele povo, para que eles se santificassem. Porque muitos milagres aconteceriam. Para que aquele milagre acontecesse, eles precisariam estar puros, tanto na alma, quanto no corpo. E o Senhor diz nessa noite, para que eu o pegue, é necessário que você esteja limpo diante de mim. Porque muitas vezes nós viemos com bagagens, com sujeiras, tanto na nossa alma, quanto ao nosso corpo. Porque se nós olharmos esse mundo de hoje, tem tanta coisa para a gente se sujar, tem tanta coisa para fazer a gente pecar, a gente cair, mas o Senhor diz, se santifica, se purifica, porque eu opero um milagre na sua vida. Glória a Deus. E Josué, ele fala para que aqueles sacerdotes, eles fossem até a frente do povo, para que guiasse o povo e eles tivessem direção. E Deus diz para Josué também, que por causa do que seria feito, por causa dali do aquele milagre que aconteceria, todos iriam saber que realmente ele era um servo do Senhor. Todos iriam saber que assim como Moisés era, Josué também seria. Então nós vemos que nós não perdemos nada em honrar a Deus. Nós não perdemos nada em fazer a vontade do Senhor, não por querer reconhecimento de homens, mas por saber que o Senhor é aquele que conhece as nossas obras, Ele sabe. Então que nós possamos saber que a gente não perde em fazer a obra de Deus. Muitas pessoas às vezes olham para os jovens, ou até para os mais velhos, olha, você está perdendo tempo em fazer a obra. Você está perdendo tempo na presença do Senhor. Mas o Senhor fala, pare, tudo isso para. E eu e você não estamos perdendo nada. Porque se nós olharmos para esse mundo, nós vemos o quanto os jovens têm se perdido. O quanto a humanidade tem a cada dia decaído. Então nós não perdemos nada. Que a nossa maior alegria e o nosso maior amor venha poder ser fazer a obra. Venha poder ser adorar a Ele. Porque muitos querem ter a oportunidade que nós temos. Outros não querem. Mas que nós possamos aproveitar. Enquanto nós estamos aqui, temos a oportunidade de adorar a Deus. E a palavra diz que os sacerdotes que estavam com a arca, eles ficaram ali no meio, por ordem do Senhor, parados ali no meio do Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que era tempo de cheia, então o rio
Imagina você falar assim para alguém que não conhece: olha, o rio vai abrir pela presença de Deus. Ele vai falar: você está ficando doido. Mas o Senhor, ele faz coisas impossíveis na minha vida e na sua vida também. O mesmo Deus que abriu aquele rio naquele tempo é o mesmo Deus que pode curar hoje, não pode funcionar hoje, que pode fazer hoje. Às vezes a situação é tão difícil que a gente pensa: olha, não tem mais jeito. Mas o Senhor te fala nessa noite: tem jeito sim. Ainda que todos dizem que não, ainda que aos seus próprios olhos seja impossível, o Senhor olha e diz: é possível, Senhor. Eu posso fazer. Porque nós conhecemos um Deus que para Ele nada é impossível. Tudo Ele pode. Se for do querer dele, da vontade dele, Ele faz. E aí a palavra diz que aquele povo passa, né, secos, em terra seca, sem nenhum pingo de água, para se cumprir o que o Senhor falou, para se cumprir a promessa de Deus através da vida de Moisés. Então que nós possamos crer que em tudo quanto o Senhor promete, Ele cumpre. Tudo que o Senhor fala para nós, Ele cumpre. Ainda que quando nós ouvimos, a gente fala: é impossível isso. O Senhor é aquele que faz. Mesmo que eu e você às vezes não venhamos acreditar, o Senhor é aquele que faz e Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Então a gente chega no capítulo em que lemos, que é depois que o povo, eles saem ali do Jordão, né? Eles pisam ali em terra seca. E o Senhor, Ele diz para José para que ele escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para que pegassem 12 pedras que estavam ali no meio do Jordão, porque a arca ainda estava ali. Ou seja, não tinha água, estava afastado, né? E Ele fala para esses homens: olha, peguem, façam isso, porque o Senhor está ordenando. Nós aprendemos mais uma vez da obediência. Tudo quanto era falado, eles faziam, né? E esses homens vão. E Ele fala assim: vocês vão fazer isso para que essas pedras ajudem o povo a se lembrar daquilo que o Senhor fez. E para que as crianças no futuro, os filhos, eles olhem e vejam que nesse dia o mar se abriu, porque a presença do Senhor passou, porque a arca da aliança passou. Ou seja, seria para contar que naquele dia os mares se abriu e o povo de Israel passou. Seria para que o povo não se esquecesse. Seria para que o povo não se esquecesse da glória de Deus e do poder de Deus. E nós temos que pegar isso como um aprendizado. Que não sejamos povo esquecido. Porque muitas vezes nós esquecemos de tantas coisas. O Senhor faz, a gente pede, o Senhor faz e depois a gente esquece. Muitas vezes damos a glória dele para outra pessoa, em outro sentido, mas o Senhor está dizendo: não seja povo esquecido. Hoje em dia nós não vamos fazer isso das pedras, mas se nós possamos guardar na tábua do nosso coração e falar: Senhor, não me deixe esquecer. E se porventura eu esqueci, Senhor, me lembra. Porque o Senhor, Ele faz não esperando que você lembre, mas Ele faz para que você tenha no seu coração a gratidão. Nós devemos ter também a gratidão no nosso coração. Porque o que tem de pessoas ingratas, tanto com os homens e tanto com Deus, são muitas. Mas que a gratidão e a lembrança possa ficar em nós, possa estar na tábua do nosso coração. Né? E eles fazem isso, para que não se fosse esquecido. E o Senhor, Ele é aquele que opera maravilhas, Ele opera grandes milagres, opera coisas maravilhosas além dos nossos olhos, além do que nós podemos ver e do que nós podemos imaginar. Eu imagino que aquele povo, antes de tudo isso acontecer, eles nunca imaginariam que o Senhor faria isso. E eu imagino o pessoal de Jericó ali vendo e temendo ao Deus de Israel, Deus que é todo poderoso. A palavra vai dizer que a Raabe, aquela prostituta, reconheceu e temeu a palavra de Deus, e temeu o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que até aqueles que são improváveis também reconhecem a glória de Deus. Aqueles que para o mundo estão perdidos, o Senhor vê uma solução. E o Senhor mostra que todos merecem ouvir a voz dele. Todos podem ouvir a voz dele. Basta chegar a Jesus, basta estar perto dele. E depois que os sacerdotes saíram ali do Jordão, com a arca, a palavra vai dizer que o rio se enche novamente, volta como era antes. E também que diz que eles atravessaram o Jordão no primeiro dia do mês ali. No dia 10 do primeiro mês, que
Mas o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus que faz além das expectativas humanas. É o Senhor que opera além do que os homens podem imaginar e observar. Então que nós possamos crer nesse Deus todos os dias. Que possamos buscar ter em nós um coração voltado à obra, voltado ao Senhor, assim como Moisés e Josué teve. Porque se o Senhor escolheu Josué, porque o Senhor sabia que ele iria conseguir. Ainda que dentro deles tinha o medo, tinha a incerteza, o Senhor sabia que ele seria capaz de fazer. A mesma coisa comigo e com você. Ainda que dentro de nós haja medo, haja coisas que nos queiram fazer parar. O Senhor olha para você e olha para mim e fala: continua, continua. Ainda que você tenha que atravessar o rio, ainda que você tenha que atravessar o mar, entre tantas outras dificuldades da vida, porque nós temos todos os dias, o Senhor fala: continua, continua fiel, porque eu sou o Deus que vou te dar a vitória, eu sou o Deus que vou te dar a direção, e eu sou o Deus que cuida de tudo e todas as coisas. E alguns pontos que eu queria ressaltar: seja obediente a Deus, mesmo nos momentos de dor. Nós vemos ali Josué no momento de luto, no momento de aflição, ele continuou. E quantas vezes, por coisas pequeninas da nossa vida, a gente quer parar? Às vezes algo dá errado, ou a porta de emprego se fecha, ou às vezes a gente está às vezes tem uma chuva e nós não queremos vir ao culto, às vezes a gente fica doente, não quer vir mais. Mas Josué, ele enfrentou a dor de um luto, a dor de perder alguém, e mesmo assim ele se levantou e fez a vontade do Senhor. Que ele possa ser um exemplo para mim e para você, não somente hoje, mas todos os dias, que nós possamos meditar e pensar: nossa, eu preciso ser como Josué foi, como Moisés foi. Segundo ponto: que a sua confiança em Deus seja maior do que todo medo e empecilho que possa aparecer no seu caminho. Que nós possamos olhar para o alto, porque se nós formos olhar para os lados, a gente se desvia da presença. Se a gente for olhar para trás, a gente vai querer voltar para trás. O que precisamos é olhar para o Senhor, é olhar para Ele e saber que o Senhor, Ele cuida de tudo. O Senhor é aquele que faz e é aquele que opera. Então que a nossa confiança esteja no Senhor. Ainda que tudo ao nosso redor, tudo aos nossos olhos esteja dando errado, o Senhor é aquele que sabe de tudo e todas as coisas. Glória a Deus. E que o Senhor possa ser aquele que guia as nossas vidas. Assim como a Arca da Aliança guiou aquele povo, assim como a presença do Senhor guiou aquele povo, que seja a vontade de Deus a guiar a nossa vida também. Porque nós somos falhos, nós não vemos o nosso amanhã, não enxergamos nem o hoje direito, que dirá amanhã. Mas o Senhor é aquele que faz e que sabe de tudo e todas as coisas. Então que você possa dizer: Senhor, guia a minha vida. Faça a sua vontade, ainda que doa, ainda que machuque, mas que seja a tua vontade, porque o Senhor sabe de tudo e todas as coisas. E nós temos que saber também que não podemos esquecer do que Deus fez, nem do que Ele vai fazer ainda. Que venhamos saber que a vontade de Deus, ela é perfeita, e que venhamos lembrar de tudo que Ele faz. E possamos pedir: Senhor, não me deixe esquecer do que o Senhor fez. Não me deixe me esquecer, Senhor, de tudo que o Senhor fez para mim. Porque muitas vezes a gente esquece, a gente pode ter esquecido do que o homem fez, mas o que o Senhor fez, não. Então nós precisamos pedir: Senhor, me faz lembrar. Me faz lembrar, porque como o homem, como o tamanho, às vezes a gente esquece, mas isso não é inadmissível diante de Deus. Que possamos lembrar e agradecer por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele vai fazer ainda na nossa vida, porque o Senhor é Deus que opera maravilhas. Glória a Deus. O último ponto diz assim: Deus honra e capacita quem Ele escolhe. Ainda que seja difícil a caminhada, ainda que nós pensamos que não tem mais saída, o Senhor é aquele que abre uma porta, o Senhor é aquele que abre uma saída. E Ele mostra que se Ele te escolheu, Ele dá todas as ajudas que você vai precisar. Às vezes a gente olha e pensa: não tem mais jeito, eu vou parar aqui. Mas o Senhor está dizendo: continua, porque eu vou te capacitar, porque eu vou derramar a minha bênção, eu vou derramar o meu auxílio. Então que possamos ficar com essa palavra, que possamos saber que o Senhor é aquele que cuida de tudo e todas as coisas, e que precisamos ter um coração e ser assim como Josué e Moisés foram. Em nome de Jesus, pode se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso.
Deus. Nossa irmã Grazi, né? Chegou aqui tão pequenininha, mas Deus, Ele é um Deus que usa os pequenos, Ele que capacita, Glória a Deus. Ele que coloca a palavra na nossa Amém, boca Jesus. e usa com poder e glória. Glória a Deus. E que sejamos sempre um instrumento de Deus. Em nome de Jesus, A Senhor. gente sabe que é batalhoso. Imagina se o Josué perdeu ali o líder. Imagina a dor, o sofrimento. Mas a gente está olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus. Você tem que atravessar o Rio Jordão. Mas Muito obrigado, meu Senhor. como atravessar o Rio Jordão? O manancial de água. Mas aquele que nos chamou para essa obra, irmãos, é Ele que está à frente. E quando Ele está à frente, as barreiras têm que cair por terra, o mar tem que se abrir, o rio tem que se abrir, as montanhas à frente, porque Ele é grande. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. E operando Ele, ninguém pode impedir. Glória a Deus. E nós olhamos que quão grande foi Josué na presença do Senhor, usado com poder e glória. Graças te damos, Senhor. Ainda na sua vida, nos seus 110 anos que assim viveu, ainda tinha muitas terras ainda para conquistar. Porque tudo que Deus dá para nós é com grande abundância. Mas agora quem tem que tomar posse das bênçãos é eu e você. Nós temos que atravessar o Rio Jordão e falar assim: olha, o Senhor me deu, então eu vou tomar posse e vou viver uma vida abençoada. Tem os inimigos na frente? Tem. Mas maior é o Senhor que está à frente da nossa vida, em nome do Senhor. Obrigado, meu Senhor. Amém? Viu, amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus Viu, amém. pela vida da nossa irmã Raimunda, que é minha mãezinha, está lá na cidade de Santa Catarina, na casa dos netos ali, né? E mandou um abraço para todos. Ela disse que está com muita saudade. Ela falou assim: olha, eu ligo aqui a televisão para ver os cultos, eu já começo a chorar, que ela vê a cada um e ela sente essa alegria. Ela falou: a minha alegria está aí. Mas como ela não está aqui, então este culto está indo lá para ela receber essa glória, essa presença, receber esse renovo da parte do Senhor Jesus, né? E nós também amamos, né, a nossa irmã Raimunda, que tem sido bênção sobre as nossas vidas. E nós olhamos, irmãos, era uma vida que é improvável. Uma vida que foi criada na roça, sem abundância. E para você comer, você tinha que cavar ali, ainda comer uma polenta com cambuquira. Tem muitos aqui que nem sabem o que é cambuquira. A cambuquira é a ponta da abóbora. Isso aí era coisa para lá para porcos, irmãos. Mandioca, você tinha que se alimentar com isso. Mas morreu de fome? Não, o Deus Todo-Poderoso sustentou. Sabe por quê? Deus, Ele conhece o amanhã. Deus, na presciência dele, já estava vendo ela lá hoje em Santa Catarina, adorando e bendizendo e falando assim: eu amo a Deus e amo todos os meus irmãos. Cada um de nós, isso é alegria para nós. E Deus é tão bom que, ainda não sabendo ler, não sabendo escrever, eu falei assim: mãe, a senhora não sabe ler, sabe escrever, mas sabe fazer uma conta, sabe mexer com dinheiro. E muitas vezes a gente demora para falar um número, nós já falamos na hora. Mas tudo isso é entendimento de Deus e sabedoria de Deus. Graças a Deus. Então, está esperando ali nascer mais um bisnetinho, né, que está prestes a nascer. Assim que nascer, ela vai estar indo para Portugal também. Então, isso é o quê? Privilégio de Deus para com aqueles que amam a sua verdade. Amamos a verdade de Deus, Deus vai sempre guiar as nossas vidas. Ele sempre vai dar oportunidade para nós. E Ele sempre vai prover para as nossas vidas. Olhando para ela e olhando para o passado, você acha que seria possível fazer uma viagem de avião daqui para lá? Então, é como se diz, ela já pagou a passagem, né? Tanto da ida como da volta está reservado. Ainda tem um dinheiro sobrando ainda para acontecer. Até o final do dia da minha terra tem uma reserva lá. Quem deu essa reserva? O Criador dos céus e
pessoa que não tinha um chinelo bom. Era aquele que tinha uma ramoninha embaixo para não soltar. Era improvável. Deus preparou tudo e todas as coisas. Graças a Deus. Hoje eu me alegro em ver a vida dela. Uma casa boa para morar, roupas boas. Glória a E Deus. ainda o valor que Deus depositou na conta dela para ela, como se diz. Você não se preocupa com os valores. Se você quiser comprar, você pode. Se você quiser comer, você come. Porque Deus é o Deus que supre. Eu não preciso me fadigar em arrumar 2, 3 empregos e falar, eu preciso ajudar, não. A bondade de Deus coloca nas suas mãos. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente quer correr para cá, correr para trás do dinheiro, o dinheiro corre da gente. Mas se eu entrego a minha vida a Deus, Amém, Jesus. na hora que você vai ver, você tem sobrando. Aleluia! Você tem até para dar. Amém, Jesus. Isso é bondade de Deus. Então faça como Josué, se entrega ao Senhor Amém, Jesus. e faça a obra do Senhor. Glória a E Deus. como o Senhor falou para Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, crê somente e medita no livro da lei de dia e de noite, porque nela você vai ter vida e vida com abundância. Glória a Deus. Amém? E o amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui no culto de oração, dirigido pelo nosso irmão Pedro, que começa amanhã às 8 horas da noite. Glória a Deus. Então venha participar da oração, porque a oração é a chave da vitória nas nossas vidas. Enquanto nós estamos orando, Deus está realizando Graças a algo Deus. maravilhoso nas nossas vidas. Amém, Jesus. E domingo, às 9 horas da manhã, o culto da família. Amém, Jesus. Vem, traga a sua família e receba a bênção da parte do Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, o Senhor te acompanhe.